Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o coordenador do Programa de Gerenciamento Santos Novos Tempos, da Prefeitura Municipal, que é o engenheiro civil Márcio Lara. Também participa do programa como comentarista, o colega jornalista e também diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews. Eu gostaria de informar a todos os nossos telespectadores que o programa de hoje será reapresentado a partir das 5 horas da tarde aqui pela Santa Cecília TV. Muito bem, e um dos mais importantes projetos da história de Santos, o programa Santos Novos Tempos, é um programa que foi concebido e idealizado na administração anterior do prefeito João Paulo Papa, hoje deputado federal pelo PSDB, e que projeto este que tem seguimento na atual administração, avança em uma nova fase com obras de macro-drenagem na entrada da cidade e também na zona noroeste. Este programa, que é comparado ao trabalho desenvolvido pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito há 100 anos em Santos com a construção dos canais, é um projeto complexo, difícil, de longa duração, mas que prevê a eliminação, com obras de macro-drenagem, das crônicas enchentes que afetam a zona noroeste e seus milhares de moradores há décadas. E além das obras importantíssimas de macro-drenagem na zona noroeste e na entrada da cidade, o programa Santos Novos Tempos prevê também a construção de conjuntos habitacionais, de casas populares em substituição às palafitas que existem ainda naquela região. E além das obras habitacionais, das obras de macro-drenagem, este programa prevê também a contenção, obras de contenção nas encostas dos morros de Santos, eliminando importantes e perigosas áreas de risco que também colocam em risco a vida dos moradores dos morros de Santos. Mas o detalhamento desse programa, o andamento das obras, os procedimentos licitatórios, enfim, todo o detalhamento a respeito dessa importantíssima obra para a cidade de Santos, vocês vão acompanhar daqui a pouco com a entrevista do coordenador do programa, o engenheiro Márcio Lara. Mas tudo isso, logo depois de um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Em fevereiro, Carnaval Santos 2015. Acompanhe com a gente ao vivo os desfiles do Grupo Especial. Direto da passarela do Samba Drauzio da Cruz. Carnaval Santos 2015. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 18 anos. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Mita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. E Prefeitura Municipal de Santos.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o coordenador do programa Santos Novos Tempos, da Prefeitura de Santos, engenheiro Márcio Lara, e o colega jornalista Humberto Salub, que é o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, Márcio, que evidentemente será sobre esse grande projeto, esse grande programa Santos Novos Tempos, o andamento atual das obras, porque me parece que elas são obras de macrodrenagem na Zona Noroeste. Bom dia e obrigado, Márcio, pela presença. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade. O programa, na parte de drenagem, ele foi dividido em 3 fases. Nós estamos desenvolvendo as obras da fase 1 e da fase 2. Sim. Na fase 1, uma licitação internacional, recursos, parcialmente recursos do empréstimo com o Banco Mundial. As obras começaram em agosto de 2013, depois de termos feito obras preliminares de habitação, sim, que começaram no governo anterior, nos governos anteriores, com a transferência de famílias para novas unidades para abrir frente para as obras de drenagem, né? As obras de drenagem começaram em agosto de 13, priorizaram as galerias. Galerias são canais fechados, de forma que a gente consiga, com a conclusão dessas galerias, em caso de chuva forte, afastar mais rapidamente as águas. A fase 1 ocorre nos bairros Castelo, Rádio Clube e Sabuó, são galerias que estão sendo feitas, e os aterros das estações elevatórias também, né? Então, a galeria da Haroldo de Camargo, na divisa com São Vicente, já começou, está adiantada, mas da metade dela já foi feita, e agora vamos começar as galerias da Hugo Maia e da Martins Fontes. Na Martins Fontes, as obras já começaram na entrada da cidade com a transferência de uma adutora da Sabesp. Muito bem, então as obras, como os senhores ouviram, estão avançando no programa Santos Novos Tempos e tomara elas continuem assim para que possam ser concluídas e a população seja beneficiada em pouco tempo. Humberto Salub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Márcio. Ali é uma obra realmente muito importante e esse tipo de projeto é um projeto que ele também exige uma certa complexidade na execução do cronograma, até porque aí a questão dos recursos do Banco Mundial, eles também impõem aí uma certa delimitação de prazo para que sejam liberados. Como é que anda esse processo? Quer dizer, o projeto está dentro do cronograma, porque, ao que parece também, é uma complexidade no sentido de pegar todas as autorizações nos quesitos ambientais, essa relocação de população. Quer dizer, está dentro do cronograma realmente, quer dizer, nós vamos poder contar com esses recursos do Banco Mundial até o final da execução da obra? Esse é um dos desafios, porque, na verdade, no começo do programa, nós tivemos que preparar toda a documentação para obter os financiamentos, né? Depois, obtido o financiamento, nós tivemos que conseguir todas as autorizações, são 30 diferentes licenças ambientais, diferentes órgãos, Instituto Florestal, DAEE, toda a parte da CETESB, né? Todas as autorizações, inclusive do patrimônio arqueológico, histórico, Condepasa, Condefat, FAM, porque nós temos alguns sítios arqueológicos, prospecção arqueológica. Nós estamos, então, com esta parte toda concluída, os projetos elaborados já com recursos do empréstimo do banco, os projetos para as 3 fases foram desenvolvidos e a licitação internacional que foi realizada. O prazo do acordo de empréstimo é de 5 anos e um dos desafios que nós estamos enfrentando é estender esse prazo do acordo de empréstimo para que nós possamos continuar utilizando os recursos para as obras da fase 1. Né? As obras da fase 1, as galerias, né? Está previsto que nós utilizemos os recursos do banco nesta fase e, na sequência, são recursos do orçamento e outras fontes de recursos que o município vem trabalhando para obter. Entre essas fontes, engenheiro Márcio Lara, evidentemente deve haver também verba do governo federal. Diante do anúncio já de contingenciamento de recursos, diante das dificuldades que teremos neste ano de 2015, que são sabidas por todos, você acha que pode haver algum tipo de risco para que um programa desse porte, dessa magnitude como o Santos Novos Tempos, venha a sofrer alguma solução de continuidade? Bom, os recursos do governo federal eles são concentrados na fase 2. Sim. A fase 2, nós já começamos a dragagem do Rio São Jorge. Mais de 100 mil metros cúbicos dos 163 mil metros cúbicos previstos já foram dragados. Sim. Rio São Jorge, uma extensão de 3.200 metros nesse trecho, né?
Nós começamos pela foz do Rio São Jorge, junto à saída para o estuário. Ali há um alargamento da profundidade, da largura do rio para 20 metros, porque várias das estações vão escoar, e o reservatório de retenção vão escoar as águas para o Rio São Jorge. Então, nesta fase, nós temos aí, nesta etapa, 16 milhões de reais de recursos de contrato, 16,2 milhões, com recursos do PAC. Nós sentimos já a dificuldade nesse fluxo de recursos, né? Nós já executamos esta parcela da dragagem e agora estamos andando com a licitação para as obras de drenagem da fase 2, etapa 2 da fase 2. Né? Há sim um risco, a gente percebe as dificuldades, né, no fluxo de recursos. E para isso, né, a Prefeitura de Santos vem trabalhando, o prefeito, junto com os nossos deputados, para poder destacar ao governo federal, né, a importância desse programa, não somente para a comunidade da Zona Noroeste, mas para toda a cidade e também para o Porto de Santos. Uma vez que com as interdições devido aos alagamentos por chuva forte, por maré alta, nós temos aí muitas vezes interdições das avenidas de acesso à cidade e o retroporto fica sem comunicação com o porto, ou seja, o próprio Porto de Santos fica prejudicado e o acesso à cidade como um todo. E, consequentemente, toda a economia nacional, dada a importância do Porto de Santos. Agora, engenheiro Márcio, as obras que estão sendo previstas também para a entrada da cidade já estão integradas a esse processo aí de novos tempos? Já estão concebidas? Porque é comum também de assistir aqui no Brasil ultimamente que se faz uma obra, depois se vê uma obra na sequência que não se previu direito, aí é preciso fazer uma nova intervenção, refazer o que já está feito. Né? A gente teve exemplo agora na atracação dos navios, né, que foi construído um trecho para atracação dos navios de passageiro, agora vão ter que destruir para botar o canal que vai atravessar, o túnel que vai atravessar o Santos Guarujá. O Santos Guarujá, vai ter que destruir uma parte em função dessa falta de planejamento. Esse projeto que está sendo desenvolvido para a entrada da cidade já está integrado aos novos tempos? Sim, nós temos lá, além das obras de macrodrenagem, também as obras do sistema viário. As obras do sistema viário prevêem viadutos, pontes, alargamento e implantação de corredores de ônibus. E as obras de drenagem estão sendo planejadas em conjunto com essas obras viárias. Então, há uma conversa permanente do governo de Santos com o governo estadual, o governo federal, uma vez que há uma participação de diferentes esferas em diferentes trechos desse programa de sistema viário, que também, por sua vez, pretende acabar aqueles gargalos viários. Então, é a questão da redução dos alagamentos até a chuva de projeto com o programa de macrodrenagem e as obras viárias que vêm sendo concebidas em conjunto. O programa Santos Novos Tempos, na parte de drenagem, faz macrodrenagem, ou seja, galerias, canais, os grandes condutos. Sim. E no projeto do sistema viário, a complementação da microdrenagem ali da Nossa Senhora de Fátima, da Martins Fontes, vem sendo concebida. A Prefeitura tem, há uns 80 anos, um órgão chamado Comissão de Coordenação de Serviços Públicos. Uma vez por mês se reúne com as concessionárias. O que se tenta fazer é evitar surpresas, ou seja, se alguém vai mexer numa rua, numa avenida, vamos fazer tudo junto. Mas a gente percebe que isso acaba sendo difícil, né? Então, às vezes você tem uma obra sendo feita, em seguida alguma complementação, tá? Mas nesse caso, nós estamos fazendo as obras da Martins Fontes, né? A obra da implantação de galerias. Para isso nós tivemos que estudar a melhor das 4 pistas ali naquele trecho entre a rua Caraguatatuba e o Rio Lenheiros, no bairro Saboó, e chegamos à conclusão que a melhor era da pista Santos-São Paulo. Mas lá há 2 adutoras da Sabesp, então entendimento com a Sabesp para que ela nos orientasse qual o melhor projeto a fazer. Então ela nos orientou a remanejar uma adutora e esta etapa começou na semana passada. A implantação de uma adutora, 360 metros, diâmetro de 30 centímetros, está sendo feito no horário fora do pico e no canteiro da avenida, de tal forma que evita a quebra da pavimentação e interdições que prejudicam a fluidez do sistema viário. Ou seja, há uma integração nesses aspectos, né? Agora, nós não conseguimos, no Brasil ainda,
diante de uma obra viária, por exemplo, embutir a fiação, né? São desafios que a gente tem e que o governo está enfrentando. Com relação à adutora da Sabesp, o senhor já disse que começou a remoção da primeira adutora, né? Isso pode trazer algum tipo de risco para os moradores da região com relação à água? Essa adutora é uma adutora que abastece toda a cidade. São 3 adutoras que chegam a Santos, é uma das 3 adutoras, né? Então, a Sabesp participou de todas as fases da discussão, nos orientou, tá? O consórcio executor contratou uma empresa especializada para implantar essa adutora e a interligação ela vai ser feita no final dos trabalhos. Os trabalhos estão previstos para 30 dias nesta fase. Sim. Ao final, haverá interligação. Mas a Sabesp tem muita experiência, a engenharia da Sabesp vai participar fiscalizando, verificando, orientando os trabalhos de interligação. Então, haverá uma pequena interrupção para esta interligação, mas nada que vá prejudicar nem o abastecimento do bairro, uma vez que é uma adutora para toda a cidade, e nem o abastecimento do reservatório Santa Terezinha, já que tudo está sendo feito de uma forma integrada. Agora, os efeitos disso práticos, por exemplo, quanto é que a população vai poder sentir, por exemplo, essa questão das inundações que ocorrem na entrada da cidade, principalmente, que afeta tantas pessoas que vão e voltam de São Paulo todos os dias, quando é que a população realmente vai sentir os efeitos desse projeto de macrodrenagem? Essa fase concluída, por exemplo, vai ser possível surtir efeito na conclusão de uma etapa, ou todo o projeto vai ter que estar concluído para que realmente aí essa percepção de que as enchentes já não vão mais ocorrer vai ser possível identificar? Então, na fase 1 nós temos 6 frentes de obra. Essa é uma das frentes, a frente da Martins Fontes. Com o Banco Mundial nós priorizamos as galerias. Então, na divisa com São Vicente, onde estamos implantando a Galeria da Haroldo de Camargo, atende os bairros Castelo, em Santos, e o bairro Guaçu, em São Vicente. As águas desde ali, o quartel, elas caminham em direção às águas da chuva, em direção à divisa, e a galeria está sendo implantada lá para esta finalidade. Com a galeria concluída, as águas de chuva forte, quando caírem, vão escoar mais rapidamente para o estuário. Como a zona noroeste é uma zona implantada abaixo do nível das marés mais altas, quando a chuva forte acontecer com maré alta, o escoamento ele vai acontecer depois da maré baixar. Por isso nós precisamos, na sequência, construir estações elevatórias com comportas. Essas estações elevatórias com comportas serão implantadas principalmente no dique da Vila Gilda, na saída para o estuário, na entrada da cidade, de tal forma que quando houver maré alta, as comportas automaticamente serão fechadas. E quando houver chuva forte, as galerias conduzirão as águas e as estações elevatórias com bombas bombearão as águas por cima do dique para o estuário. Então esse é o projeto como um todo. Nesta etapa da primeira fase, nós estamos priorizando as galerias para escoar mais rapidamente as águas de chuva, mas não vamos ainda combater alagamentos por maré alta, né? Mas as águas escoarão mais depressa, não ficarão vários dias sem escoar. Na entrada da cidade, então, na Haroldo de Camargo, concluída essa etapa, entregue a galeria funcionando, né, os bairros já serão atendidos. Na entrada da cidade, que agora começamos essa nova frente de obras, então logo a gente tem a galeria da Martins Fontes concluída, as águas de chuva do bairro Saboó, das próprias pistas, serão encaminhadas mais rapidamente para o rio Lenheiros. Mas a prefeitura não está fazendo só isso, está também intensificando a limpeza de galerias em conjunto com ecovias para que a microdrenagem também esteja funcionando. O senhor calcula, engenheiro Marcelo Lara, em quanto tempo a população da Zona Noroeste estará livre das crônicas enchentes que atormentam tanto e trazem tantos danos e tantos prejuízos à população da região Noroeste? As galerias devem estar prontas, as 3 galerias, Haroldo de Camargo, a da Hugo Maia e da Martins Fontes, ao longo de 2015, se não houver nenhuma surpresa, se não houver nenhuma interrupção do fluxo de recursos. Na fase 1, nós temos mais 3 anos de obra para as estações elevatórias e as comportas. Então, a fase 1, os bairros Rádio Clube Castelo e Saboó, a entrada da cidade de Santos, as galerias concluídas, águas da chuva escoadas mais depressa em maré baixa. E as situações de alagamento com maré alta nesses bairros em 3 anos. 3 anos.
A fase 2, nós estamos na licitação da etapa 2, que atende os bairros São Jorge, Caneleira e Chico de Paula. Chico de Paula é aquela região da Avenida Nossa Senhora de Fátima, que perto da Ana Santos também alaga com chuva forte e maré alta. A implantação de uma galeria na continuação das galerias existentes para escoar as águas para o Rio São Jorge, que está sendo dragado. Então, com a licitação concluída, 3 anos de obras. Então, digamos que até mais ou menos 2018, 2019, a população da Zona Noroeste, se tudo correr bem, estará definitivamente livre das enchentes. Sim. Isso aí é uma alagamentos uma até a chuva de projeto, porque claro. se chover uma chuva, mas aí não, aí não um verdadeiro jeito. Tsunami, algo parecido, uma coisa assim catastrófica. Claro. Os projetos são feitos para chuvas de projeto, então até a chuva de projeto, que é uma chuva de 50 anos, a gente deve combater os alagamentos. Muito bem. Engenheiro, peço sua licença, Chalub, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o entrevistado Márcio Lara, coordenador do programa Santos Novos Tempos, discutindo esse importantíssimo projeto para Santos. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV e recebendo hoje com muito prazer o coordenador do programa Santos Novos Tempos da Prefeitura Municipal, engenheiro Márcio Lara, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. E falamos sobre o programa Santos Novos Tempos, esse importantíssimo programa para toda a nossa cidade, especialmente para os moradores da zona noroeste da cidade. E nesse sentido, Márcio, eu gostaria de ver agora algumas imagens a respeito do programa Santos Novos Tempos, que o nosso convidado fosse explicando na medida em que essas imagens fossem aparecendo, imagens relativas ao programa Santos Novos Tempos. Aí está, Márcio. Essa imagem mostra a ilha de São Vicente. Nós percebemos ali, com destaque em vermelho, a zona noroeste de Santos. É importante a comunidade entender que quando a maré alta sobe na praia, quando a maré sobe na praia, ela sobe também no interior da ilha. E na ausência das comportas, né, essas águas entram pelos canais, como a região, uma região de nível muito baixo, abaixo da maré alta, ocorrem alagamentos às vezes em dia sem chuva, apenas com maré alta. Pois é. Então, por aí, verifica as razões dessa enchente. Mais uma imagem, secretário. Essa foto aérea, ela mostra o canal da Avenida Jovino Melo, lá mais para cima. A gente percebe aqui, junto à Foz, na saída já para o estuário, uma ocupação irregular. Essa ocupação irregular é uma demonstração da importância do programa. Essas famílias, todas ao longo do dique da Vila Júlia, que estão sobre a água, o programa na parte habitacional, conduzido pela Coab Santista, com a ajuda do governo de São Paulo e do governo federal, prevê a transferência dessas famílias para novos conjuntos habitacionais. E as que estão na parte firme, elas vão permanecer. Mas as águas da chuva não escoam com essas casas neste local, na Vila Alemu, ali na Nossa Senhora de Fátima. E muitas vezes, apesar de termos coleta diária de lixo, né, em toda a cidade, ainda há o hábito de jogar o lixo pela janela. Esse lixo se acumula embaixo dos barracos, né? E quando a água da chuva tem que escoar,
ela não escoa. Em razão do lixo. E é por isso que a Prefeitura tem agora um programa mais intenso de retirada do lixo debaixo desses barracos. Engenheiro Márcio, como está sendo feita essa remoção dessas pessoas? Porque existem situações de alguma resistência, inclusive, né? Pessoas que não querem sair dali. Sim. De um modo geral, a Coab Santista, que coordena este processo, começa um trabalho com as famílias 14 meses antes da sua transferência, preparando as famílias para a nova realidade. É uma realidade de convivência em condomínio, quando se trata de apartamentos, é uma realidade de pagamento de taxas que, muitas vezes, na ocupação irregular, isso não acontece, né? Nós percebemos, por exemplo, no último incêndio que houve no Butantã, 160 famílias foram atendidas diretamente e nós conversamos com as famílias, 90 que tinham remanescido no local, e elas escolheram sair antecipadamente para ajudar nas obras. Então, há uma credibilidade da comunidade com relação ao programa, há uma percepção de que as famílias, milhares de famílias que já mudaram para as novas casas, melhoraram a sua vida, transformaram a sua vida de vez. No Conjunto Pelé 2, por exemplo, né, a comunidade, não há registro de reclamações. Beleza. Há uma reivindicação para a complementação dos muros e a Coab vem trabalhando nisso, né? Então, é um programa integrado. Temos mais imagens ali, secretário. Ali nós temos as 3 fases do programa Santos Novos Tempos. Em vermelho, a fase 1, nos bairros Castelo, Rádio Clube e Saboá, na entrada da cidade. Aquela imagem de cima mostra a Avenida Martins Fontes, naquela parcela vermelha em cima. Nós temos aí em verde a fase 2, que envolve os bairros São Jorge, Caneleira e Chico de Paula. Vemos também ali, no meio da imagem em verde, a galeria perto da Avenida Nossa Senhora de Fátima. E temos em amarelo a fase 3, que envolve os bairros Santa Maria, Bom Retiro e Chico de Paula, que é uma fase que está ainda em captação de recursos. Então a comunidade vê que é um programa integrado em toda a região. Uma outra imagem agora, secretário. Esta foto mostra a galeria da Avenida Haroldo de Camargo, na divisa com São Vicente. A comunidade pode ver, é uma galeria que tem 4 metros na horizontal e 2 metros na vertical, dimensionada para receber as águas do bairro Castelo e do bairro Guaçu, em São Vicente. Ou seja, o programa feito por Santos acaba sendo metropolitano. Exatamente. Né? Ele atende parcialmente os bairros de São Vicente porque as águas não têm divisa administrativa. Agora, esse projeto poderia também envolver São Vicente mais adiante, não, secretário? Sim. Não há essa possibilidade? Nós estamos em entendimento com a Prefeitura de São Vicente, que tem o seu projeto habitacional, de urbanização, de regularização fundiária, de recuperação ambiental, na margem esquerda do Rio dos Bugres. Estamos fazendo obras de um lado, eles vêm fazendo obras do outro lado, e essa integração dos 2 programas é fundamental e vem sendo exigida pelo Banco Mundial. Claro. Porque se nós tivermos as estações elevatórias funcionando com o Rio dos Bugres, com barracos dos 2 lados, essas águas não vão escoar. Então o banco exigiu um estudo hidráulico adicional que está sendo contratado neste momento para o Rio dos Bugres. E aí a importância de uma ação metropolitana dos 2 lados do rio, para que nós possamos ter a recuperação desse rio e a implantação de um parque ambiental. Aliás, são 3 parques ambientais previstos também no programa. Um no São Manuel, outro no entorno do Engenho dos Erasmos, na Caneleira, né, e outro no Rio dos Bugres, para que a gente possa ter melhoria ambiental, não somente na remoção do descarte de esgoto irregular pelos barracos, mas também uma melhoria ambiental em toda a região. Mais uma imagem lá, secretário. Ali a estação elevatória 10, quando nós falamos que estamos fazendo os aterros das estações elevatórias, é disso que nós estamos falando. É um aterro de conquista sobre o mangue, feito com areia, com todo cuidado, com projeto, para que ele possa recalcar de uma forma adequada e em seguida a gente possa construir as estações elevatórias com comportas. Legal. Esta é da estação elevatória 6, na entrada da cidade. A gente passa pela Avenida Martins Fontes e não vê que atrás daquela vegetação já foi feito este aterro, no retão da Alemu, Avenida Engenheiro Augusto Barata. Esta imagem mostra a concepção das fundações das estações elevatórias. Aí em verde, né, nós vemos as estacas e em cinza toda uma mesa que será construída no solo mole para poder receber a estação elevatória. É uma técnica chamada Jet Grout, JG,
as estacas mais profundas, as colunas mais profundas de JG vão a 52 metros para atingir o solo firme, porque estações elevatórias não permitem recalque, né? Muito bem. Aí, mais uma vez, a imagem... Chalub. Também, o pessoal talvez... você que estou falando alguma coisa errada, mas esse projeto acaba beneficiando também o pessoal da orla, porque na medida em que você começa a urbanizar, tirar essas pessoas à margem aí do estuário, porque toda essa poluição vem para o estuário, não é isso? Sim, tem razão. Ela contribui também para a poluição aqui no mar, na orla, não é isso? Sim. Aqui na Universidade de Santa Cecília há vários estudos desenvolvidos pelos especialistas aqui da casa, de diversas disciplinas, que versam um pouco sobre a questão do fluxo das águas e a questão da poluição e medidas para a redução dessa poluição, né? Então já está comprovado que quando nós removermos as milhares de famílias que agora ocupam os barracos e que o esgoto desses barracos caem nos rios e vão para o estuário, né, nós vamos conseguir melhorar a questão de toda a ilha de São Vicente, de todas as águas, né? A melhoria vai também resolver a questão dos alagamentos, vai garantir a fluidez e vai preparar a zona noroeste, que é uma região muito bonita, que tem, por exemplo, em alguns trechos nós temos vista para a serra, né? Uma vista lindíssima. Os rios recuperados, né? Eu me lembro quando morava na zona noroeste, de pequeno, né? Nós tínhamos lá ainda, as ocupações irregulares não tinham avançado tanto, né? Os rios são lindíssimos, então recuperados vai ser também um ponto turístico para toda a região, né? Essa volta a esse convívio com o mangue, com os rios da zona noroeste vai ser muito, muito bom para toda a região. Agora, uma vez retiradas essas pessoas, não há nenhuma possibilidade de retorno. Sim, nós estamos com a mesma filosofia do programa do Litoral Sustentável do Governo de São Paulo, que implantou o programa Serra do Mar, com esta ideia, né? Nós temos muita sintonia de concepção, ou seja, o programa prevê a implantação no dique da Vila Gilda de uma rua, de uma avenida, chamada Avenida Beira Rio, que vai servir não somente para acesso das novas moradias e das casas consolidadas e novas quadras urbanizadas, mas para a circulação entre regiões, entre Santos, São Vicente, né? Então, essa avenida, ela se constitui numa forma inteligente de evitar que haja novas ocupações, porque para fora da avenida nós teremos ciclovia, nós teremos alguns atracadouros para barcos de lazer, nós teremos pontos de lazer e esse uso coletivo, né, ele impede que haja novas ocupações sobre o rio, né? É mais ou menos como a avenida da Ponta da Praia, né? No máximo, nós tivemos lá algumas barracas de peixe que foram, então, removidas, né? Foram transferidas. Isso é uma situação que a gente percebe como boa prática e o governo de São Paulo fez o mesmo na Serra do Mar. Construiu uma rua de contorno, combinou com a comunidade, fez um pacto com a comunidade, que, aliás, é outro aspecto muito importante. As leis do programa, elas são combinadas com a comunidade e a comunidade, mais ultimamente, tem honrado com este combinado. Nos 2 últimos incêndios que nós tivemos, as famílias foram para auxílio moradia, na coordenação da Coab Santista, e nós não temos reocupação nesses locais. Engenheiro Marcelar, um outro aspecto do programa Santos Novos Tempos muito importante é a questão de obras de contenção de encostas, de áreas de risco. Qual é o andamento dessa fase do projeto? Nós fizemos os projetos executivos, esses projetos estão sendo revisados, as primeiras obras já começaram e nós estamos agora sensibilizando os organismos de financiamento pela continuidade deste programa, deste contrato, para podermos então implantar as obras. São obras de galerias de escada hidráulica, são obras de muros de arrimo, são obras de canalização de águas e outras estruturas especiais de contenção. Estes projetos eles vêm sendo feitos sintonizados com o Plano Municipal de Redução de Riscos, cuja primeira edição é de 2005, foi custeado pelo governo federal e agora revisado em 2012. Isso exigiu uma série de alterações, revisão dos projetos e a própria dinâmica da comunidade e do governo, porque muitas vezes o governo acabou construindo algumas intervenções, eliminando o risco em locais que estavam previstos pelo programa para sua execução. Então agora nós estamos acabando essa revisão
e fazendo aí uma reivindicação para o governo federal pela continuidade deste contrato para que nós possamos então executar as obras. São muitas áreas? São dezenas de áreas. Dezenas de áreas, em todos os morros? Sim, priorizam as situações mais graves e as situações em que não há remoção de famílias, tá? Porque o Plano Municipal de Redução de Riscos também prevê a redução de algumas famílias e o governo municipal trabalha integrado com o governo de São Paulo e com o governo federal para novos conjuntos habitacionais. Toda esta parte é conduzida lá pelo Hélio Hamilton da Coab Santista, para que nós possamos então atender a essa demanda de áreas de risco nos morros, a continuação da remoção involuntária, a transferência, a mudança das famílias das palafitas da zona noroeste para novos conjuntos habitacionais e sempre quando possível a consolidação com a melhoria da habitação, urbanização, serviços públicos daquelas famílias que possam continuar nos próprios locais onde elas habitam. O exemplo das famílias que estão na parte firme do dique da Vila Gildo. Agora, engenheiro Massolada, a gente sabe da realidade brasileira hoje e é comum a gente encontrar em núcleos de favelas, principalmente, a existência de grupos aí de criminalidade organizados que acabam impondo até uma legislação paralela, uma lei própria, né, dentro desses universos, chegando ao cúmulo hoje de às vezes, do poder constituído ter que pedir autorização para chefes de quadrilha, etc. O Santos Novos Tempos, de certa forma, enfrentou esse tipo de problema? Ele tem algum dado, algum elemento dificultador em relação a essa questão da criminalidade? Nossa dificuldade de executar as obras tem a ver com a fragilidade ambiental, né, porque o solo é muito ruim, muito pior do que aquele previsto pelos ensaios, então uma série de medidas adicionais, revisão de projetos são necessários em função disso. Nossas dificuldades são sociais de modo geral, porque nós temos aí assim, uma pobreza na região, uma pobreza muito grande na região onde essas obras são realizadas, dificuldade de realizar as obras com as famílias morando vizinhas, então todo um trabalho de comunicação da finalidade do projeto, da logística, para que nós possamos ter a comunidade reagindo bem. No começo a gente tinha crianças entrando nas obras, pulando dentro do rio a partir dos aterros das estações elevatórias, isso tudo foi reduzindo. Como nós conversamos com toda a comunidade, de um modo geral, sem distinção, a comunidade começou a perceber a importância desse programa. Então, a comunidade como um todo acaba adotando o programa como uma coisa importante. Então, nós temos tido apoio da comunidade em geral para realizar as obras. Agora, é importante dizer que todos na cidade cobram o cronograma. A comunidade lá também cobra o cronograma e cobra a organização das obras. Então, por exemplo, na Haroldo de Camargo, né, realizar as obras, isso gera pó, gera movimentação, exige a movimentação de terra, movimentação de caminhões. Então, isto, durante a realização das obras, traz transtornos. Em dia seco, por exemplo, com vento, isso gera um pouco de pó, né? Mas são coisas que são normais. E a gente percebe que programas que têm o compromisso de transformar de vez a vida das pessoas acabam tendo a aceitação de toda a comunidade para as obras. Isso é fundamental. Eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a política habitacional do programa Santos Novos Tempos. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380.
Prefeitura Municipal de Praia Grande apresenta Carnaval da Família 2015, dia 17, a partir das 9 da noite, ao vivo. Desfile do Grupo Especial, direto da Passarela do Samba João Apolônio. Todo o talento, beleza e alegria da cidade. Carnaval da Família de Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2015. É folia pra valer. Patrocínio Ozan e Construtora Mourão. Organização Libeza e Jornal Gazeta do Litoral. Muito bem, estamos com o Jornal em Foque no seu último bloco e recebendo hoje, nesta edição, o coordenador do programa Santos Novos Tempos, o engenheiro Márcio Lara, da Prefeitura Municipal de Santos, e o colega jornalista Humberto Salub, que é o diretor do semanário Boc News e também da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E neste bloco, engenheiro Márcio Lara, eu gostaria de conversar especificamente sobre a política habitacional do programa Santos Novos Tempos. Quantas casas populares são previstas? Quantas já foram entregues? Como é que está a situação com relação à política habitacional do programa? Olha, os núcleos habitacionais vêm sendo implantados e as famílias elas são preparadas para essa mudança. Cada vez mais, esse trabalho que é coordenado pela Coab Santista vem produzindo unidades de padrão mais adequado, né, de acordo com as necessidades da comunidade. Então, nós tivemos 480 famílias transferidas para o conjunto Pelé 2. Nós tivemos também 56 famílias transferidas para a quadra 1, na Flor Horácio Cirilo, que são unidades sobrepostas com unidade comercial. Nós tivemos 160 famílias transferidas para o conjunto Cruzeiro do Sul, no Morro da Nova Sintra. Sim. Famílias oriundas do incêndio ocorrido na Vila Lemoa. Nós tivemos também agora recentemente a transferência de 130 famílias para o Caneleira 4. E temos as obras em execução do Caneleira 4, um total de 680 unidades, e iniciadas as obras do conjunto Tancredo Neves, em São Vicente. São 1.120 unidades. 120. Além dessas, nós temos a previsão de construção de novas unidades no Estradão. Pela primeira vez, o governo de São Paulo autorizou, com recursos do programa estadual, a aquisição de terrenos para a construção de habitação, que é um grande gargalo na região, é um grande gargalo dos municípios conseguir comprar unidades, comprar terrenos, né? Nós estamos usando os terrenos da União, que vêm sendo destinados pela União com prioridade, pela lei do Minha Casa Minha Vida para essa finalidade, mas o governo de São Paulo agora então autorizou a aquisição de terrenos para esta finalidade. Há uma previsão de 1.400 unidades no Estradão. Esse novo conjunto, a finalidade seria acomodar o crescimento vegetativo do dique da Vila Gilda. Sim. E também algumas unidades para outras áreas de risco, quem sabe até para algumas áreas de risco do entorno. Nós temos aí também a previsão de 700 unidades no Prainha, é um conjunto ali embaixo do Ilhéu, entre o Rio São Jorge e o Morro do Ilhéu. Tá? Então, com estas unidades, né, nós devemos atender a Zona Noroeste. E há outras unidades sendo previstas no Morro da Nova Sintra. A construção dos conjuntos Cruzeiro do Sul 1 e 3, se eu não me engano os números, né, também são centenas de unidades. Há também a construção atualmente do Santos Ó, que é um conjunto na Marginal Anchieta, no bairro São Manuel, integrado ao bairro São Manuel. Aliás, é interessante, né, essa completude do programa, né, no seu planejamento, nas suas obras, porque o bairro São Manuel é um bairro que a gente acessa por meio da Marginal Anchieta, por meio da Anchieta. Então, nas obras do sistema viário, a implantação de uma ponte que interliga os dois lados do Rio São Jorge, e permite ao mesmo tempo a interligação da comunidade do São Manuel com a comunidade do bairro Bom Retiro, Rádio Clube, Santa Maria, ou seja, com o restante dos bairros da Zona Noroeste, e também atende o retroporto, a interligação do retroporto ali da Júlia Ferreira de Carvalho com o porto e com o sistema Anchieta Imigrantes. Então, são obras todas pensadas, planejadas
em várias etapas, em várias fases, com vários financiamentos, mas todas com os projetos integrados para permitir... quase mais de 6 mil unidades habitacionais, Humberto. Agora, engenheiro, a gente está assistindo agora a uma certa desaceleração dos investimentos imobiliários aqui na região da Orla, né? E em função também grande número de oferta, que a gente percebe que muitos imóveis que ainda continuam sendo construídos, já não há aquela empolgação em relação à compra de imóveis novos. E a gente vê que o estoque está grande, mas a procura está pequena. Em relação a isso, pelo menos a percepção no mercado. Esses investimentos, essas empresas investidoras do mercado imobiliário, elas não têm interesse, por exemplo, em desenvolver projetos nessa área? Ao que parece também, existe uma certa ideia de que esses imóveis de baixo padrão, as famílias não têm capacidade de investimento, que na verdade na prática não se dá, que ao longo dos anos eles acabam pagando pelos seus imóveis e acabam conseguindo se estabelecer. Não existe nenhum tipo de incentivo desse projeto para que as empresas, por exemplo, construtoras, que agora elas estão desacelerando o processo de construção de imóveis de alto padrão, possam também entrar nesse tipo de mercado? Sim, existem construtoras especializadas neste nicho, né, de mercado. Há o programa há o programa Minha Casa Minha Vida. O desafio que os técnicos dessa área, que trabalham na área de habitação, têm apontado é a carência de terrenos. A carência de terrenos faz com que esta linha de produção, na medida em que precisa adquirir terrenos, gere um custo alto do terreno incidindo na unidade, o que inviabiliza a implantação do Minha Casa Minha Vida, especialmente aqui na Ilha de São Vicente e em algumas regiões da Baixada Santista, porque o programa tem limites de custeio, né? Então isso acaba tornando inviável, mas existe esta possibilidade, né? Nós temos também uma carência para a classe média de 3 a 10 salários mínimos, né? Há quem diga, não, a comunidade está sendo transferida, mudando para outras regiões da Baixada Santista, porque não há unidades para essa classe de renda. E, nesse sentido, a Prefeitura de Santos, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que coordena esse processo de revisão da lei de uso, de revisão do plano diretor, o plano diretor foi revisado, a lei de uso está sendo revisada, prevê uma série de instrumentos de incentivo à produção de habitação de interesse social, tanto de 0 a 3 salários mínimos, quanto de 3 a 10 salários mínimos, ao longo do eixo do futuro VLT. Então, a Prefeitura está atenta a este processo, é um processo que envolve intensa negociação com os construtores, com toda a sociedade, a revisão da lei urbanística, mas o que tem de mais moderno em todo o mundo está sendo considerado, incorporado lá pela equipe do secretário Nelson de Desenvolvimento Urbano. VLT que sofreu mais uma paralisação, né, Chalubi? Volta aquela discussão que agora grau de recurso, enfim, e tudo isso dificulta, e até mesmo a própria revisão da lei de uso do solo prevê exatamente esses corredores, a construção de estímulos à construção habitacional no eixo do VLT, mas sem VLT também, secretário. Agora, quer dizer, mais uma paralisação. É importante que haja um entendimento, uma integração entre os diferentes órgãos para que a gente possa solucionar essa situação, porque este é um dos mais importantes projetos que nós temos na região, projetos estruturantes, porque na Baixada Santista não há região metropolitana sem que haja transporte de média capacidade. O VLT é a linha troncal, estruturadora de todo o sistema, prevê integração com os ônibus em Santos, com os veículos de São Vicente, a integração com as linhas alimentadoras na ponta, de tal forma que as pessoas possam se deslocar com segurança, com conforto, num tempo menor e fazendo a integração com as diversas linhas de ônibus, pagando apenas uma tarifa. Ou seja, é um projeto de desenvolvimento, é um projeto que viabiliza o desenvolvimento. Daí a importância da integração dos órgãos envolvidos, cada um cedendo um pouquinho, para que a gente possa, então, esclarecer essa situação e ter a liberação para a continuidade das obras, porque o projeto que nós acompanhamos
no governo anterior, no começo desse governo. É um projeto muito bem desenvolvido, tem as melhores empresas de projeto de engenharia de transporte do Brasil participando dela, um projeto feito, discutido com Santos, com São Vicente, com Praia Grande, com todas as cidades, com os municípios, e é importante, fundamental, para que a gente possa ter um futuro mais feliz. E sem dúvida vai chegar a bom termo nessa questão. Engenheiro Márcio Lara, nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final, gostaria de agradecer muito a sua presença e principalmente os seus esclarecimentos com relação ao programa Santos Novos Tempos. Muito obrigado e boa sorte à frente do processo. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade e estamos à disposição. Muito bem. Muito obrigado, Humberto Chalub, mais uma vez, pela participação como comentarista, professor Humberto Chalub e o secretário Márcio Lara, coordenador do programa Santos Novos Tempos da Prefeitura Municipal. Agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.